Amor, você tá ao vivo? É, eu sempre falo que aqui o Instagram o negócio é melhor, né? Já viu como a gente fica bonito? Fica, Instagram deixa todo Ó, mundo o teu bonito. cabelo é bonito, mas no Instagram é Ó, mais bonito, cara. Te é ou não falo. é? É. Ó o Flávio chegando aí, boa noite, Esperar a galera do galera. Face vir aí, né? Tem uma meia dúzia que não tem Instagram, vai chegar aí, né? Isso aí, tem o pessoal do Face que a gente foi lá dar um oi pra eles, que hoje a live é só aqui no Insta. Aí a gente deu um pulinho lá no Face e chamou a galera pra vir pra cá. Certo? Vocês estão inteirados do assunto de hoje, gente? A gente vai falar sobre masculinidade e muitas coisas que envolvem masculinidade. Sabe aquelas coisas que homem faz que a gente fala, ah, isso é coisa de homem mesmo? Será que é coisa de homem mesmo? Ou será que muda de homem para homem? Será que é uma questão de caráter? É, vamos Algumas discutir coisas são isso de com um homem cara ou não que são? sabe tudo, né? Isso aí, a gente vai ter Esperar ele entrar uma aqui, amor. a gente vai ter uma participação especial hoje. Ah, será que é aqui? Não, não é aqui. Fazer uma transmissão ao vivo com a outra pessoa, qualquer um que puder assistir os vídeos, ela poderia também assistir essa transmissão. Eu não sei se a gente chama É ele ele que tem que entrar ou aqui, se amor. ele chama Boa ele. noite, Gustavo. Boa noite, Gu! Tudo bem, meu cunhado querido? Ó, Ilhéus, Bahia, a gente esteve aí no final do ano em Ilhéus, né, amor? Foi, conhecemos Ilhéus. Um passeiozinho VaptVupt, mas foi Tem que maravilhoso, eu não esperar conhecia. o nosso convidado entrar aí, amor. Quando entrar, as coisas rolam, tá? Beijo pra Ana Vamos ver se Paula ele de aparece aqui. Goiás. Certo? Eleandra Pires, beijo. Olá. Santos Olá, eu falo Vina, olá, mas não falo o nome, né? Aí não tem como saber com Flávio quem que eu tô Batista, falando. Mônica Miranda, Gu Conrado. Saudade de vocês, saudade da Mel. A Catita tá assistindo também a live? Nós vamos falar sobre masculinidade. Você é um cara que se posiciona bem como homem, eu, Gustavo. Eu também acho. O Ariovaldo chegou aí, amor. Aí, ó, o Ari tá aí, gente. O Ari que vai participar com a gente hoje. Já já ele vai chamar a gente. Ari, olha só, você vai lá, vai clicar, esperar ele aparecer aqui que a gente apresenta pra vocês. Ah, a Catita tá lá assistindo comigo, olha que legal. Olha aí. Boa noite! Tudo Olá, boa bem? noite para vocês. Você quer se apresentar ou quer que a gente apresente? Tanto faz, posso eu me apresentar? Então se apresenta aí, Ari, pro pessoal. Beleza. Para quem não me conhece, eu me chamo Ariovaldo Carlos Júnior. Eu sou pastor de uma igreja evangélica, por mais contraditório que isso possa parecer, né, pelo perfil estético e tudo mais. E trabalho aí com igrejas que vêm de um perfil que se chamava de alternativo, desde os anos 90. A igreja onde eu pastoreio já tem 18 anos de igreja organizada. E a gente começou trabalhando com públicos mais marginalizados, né, pela cultura, pelo dinheiro e tudo mais. E hoje a gente é uma igreja comum, entre aspas, né, mas que de certo modo continua tendo essa pegada de trabalhar com assuntos que muitas vezes outras igrejas às vezes ainda têm algum pudor para trabalhar. Nós fazemos parte de um ministério chamado Sal da Terra, que tem 100 igrejas no Brasil, e eu especificamente, embora minha formação na área tecnológica, acabou que eu acabei entrando muito para esse lance de trabalhar muitas coisas online, muitos projetos online, né? Então eu comecei a desenvolver alguns projetos para trabalhar com pessoas que se encontravam desigrejadas, e dentro dessas demandas comecei a falar sobre algumas questões da sexualidade, e posteriormente agora um material novo aí que eu estou lançando, falando sobre um conceito mais bíblico de masculinidade, que quebra bem os paradigmas, né, que às vezes são vistos de uma maneira muito equivocada do pessoal aí que fica procurando na Bíblia justificativa para ser o que quer ser, né, e não aquilo que realmente traduz uma coerência, algo que faça sentido para a vida aí. Eu moro em Uberlândia, Minas Gerais, já faz bastante tempo, e estamos aqui em quarentena, não aguento mais ficar dentro de casa. Tem Não um, aguento Ninguém mais aguenta. live, não tem aguento um, mais reunião por Skype, Deus me livre, gente. É 3, 4 por dia. tem um pessoal falando que você tá mais bonito agora, que tá diferente. A galera Emagreci um pouco, né? Emagreci uns 62 quilos, então faz uma diferença imensa. E a mulher ficou feliz com a mudança? Ah, com certeza, né? Muda tudo, qualidade de vida é outro esquema, né? Então, ó, interessou muito pra gente. Quando eu tava vendo hoje lá, que eu bati o livro no, que eu bati o olho no livro, eu falei, cara, que legal falar sobre masculinidade. Porque o pessoal fica assim, uma galera
tudo que a gente vai falar, não, porque isso é machismo. Outra galera vai lá e fala não sei o que porque é frescura. Então, tem muita coisa interessante e importante para a gente falar sobre masculinidade, independente da religião de qualquer pessoa. Eu tenho certeza que muita coisa vocês vão aproveitar dessa conversa de hoje. E outra coisa que me chamou a atenção foi que não tem só aquele livro sobre o homem que você deveria ser, mas eu vi que tem um outro livro em que você ajuda os homens a lidarem com a questão da pornografia. Homens e mulheres também, né? Porque às vezes Homens a e gente também acha mulheres. que tem um problema mais específico, Olha que legal, mas gente. a Homens e mulheres. Bom isso. pornografia é uma das coisas que mais tem aprisionado pessoas na nossa geração, né? É uma mentira sofisticada. E eu creio que a grande luta das pessoas, é óbvio que o meu foco sempre acaba pendendo muito para as pessoas que se consideram cristãs, que estão buscando até mesmo naquilo que seja a vontade de Deus, um caminho para si, né? Independente até de religião. Mas, de certo modo, eu vejo a grande frustração que as pessoas experimentam, porque elas não conseguem perceber que a pornografia ela é muito similar à dependência química. Então, o cara não consegue, uma vez que ele se permite entrar para esse universo, ele não consegue romper do dia para a noite. Há uma A gente está ilusão, né, do cara falando. falar assim, eu paro quando eu quiser, mas não para, não consegue. Então, eu tentei trabalhar um material que desse passos práticos, mas que fosse fundamentado mais em princípios do que propriamente em regras, porque regra, honestamente, não funciona. É Já, a algo gente de que é cara muito já tem uma particular. aversão, né? Olha só, ontem nos stories tinha uma declaração, porque a gente recebe 1.500 Ele não mensagens. conhece a gente, amor. Eu sou a Deia e ele é o Jal. Eu tenho um histórico no Evangelho, eu cresci na igreja, trabalhei com o pessoal do Caminho da Graça, Marcelo Quintela, a gente abriu o Instituto Religar, fiz muito sopão na época da igreja, eu conheço a Luciene aqui, o pessoal da Graça e Paz, o Silas, e a gente Show de começou um bola. trabalho em julho para falar de... Na verdade, a gente não começou, aconteceu. A Déia entrou em depressão uns 3 anos atrás, e aí a gente começou a fazer vídeo pro nosso perfil para ajudar os amigos, porque a gente tem um papo muito bacana, aberto e tal. A gente falou, pô, os casais não falam abertamente assim. Vamos gravar essas conversas? Esporadicamente a gente gravava e colocava no perfil. E eu tenho uma página chamada Viver em Santos aqui, que é meio um blog da cidade. E eu entrevistei o Marcelo Falcão do Rapa, coloquei na minha página, achei que fosse bombar e não bombou. Aí eu peguei um vídeo antigo, lá da época que a gente tinha gravado, coloquei, aí estourou. Eu saí de 3 mil seguidores para hoje, 10 já tem 250 mil no Facebook e tem 31 mil no YouTube. A gente começou em julho, mas assim, foi sem querer, foi uma parada meio que aconteceu, e aí a gente começou a entrar nessa de fazer conteúdo toda quinta live e todo domingo vídeo novo. Agora a gente faz conteúdo quase todo dia, né, Lili? E para falar justamente disso, aquele negócio que a pessoa não sabe se fala com a amiga, se fala com o ginecologista, com o marido é que ela não fala mesmo, o homem também não vai falar comigo. Aí eu já conta, brochei, ele conta das vezes que brochou, eu falo que eu não gostava de sexo, que eu não gostava do meu corpo, que eu não gostava em mim. E aí a gente fala com todo carinho, alguém aqui não está entendendo. Gente, a gente está numa live aqui, ó, junto com a Ari, a gente vai falar sobre masculinidade. Aí a gente começou a falar de pornografia, aí o Ari se apresentou, aí o João contou um pouquinho da gente, porque a gente não se conhecia, a gente está se conhecendo hoje. E estamos aqui. E vamos embora nessa pegada. E ontem teve uma questão que uma mulher, baseado nisso em pornografia, a mulher falou, meu marido estava se masturbando na minha cama, na nossa cama, vendo vídeo. É muito sério, a gente recebe 1.500 mensagens por dia, eu acho que assim, por dia tem umas 100 pessoas que reclamam de marido que vê pornografia. E eu sempre falo para os caras o seguinte, ó, você fica viciado em ver pornografia, em se masturbar, quando você vai deitar com a mulher na cama, você está tão viciado naquele mesmo movimento, em gozar rápido, que quando você vai dormir com a sua mulher, você tem uma ejaculação muito rápida, muito precoce. Você não é bom de preliminar. Basicamente, o cara que é viciado em pornografia não é bom de preliminares, porque ele fica muito viciado naquilo, ele quer gozar logo, ele quer terminar com aquele sufoco de ficar olhando e se masturbando e goza rápido, entende? Não trabalha na mulher. E isso, há um espaço, deixa uma lacuna na vida do casal gigante, sabe? A mulher se sente assim. Se você for ver o comentário das mulheres, eu me sinto nada, eu me sinto humilhada, eu me sinto um lixo, eu me sinto uma bosta. Agora, vamos começar com uma pergunta aqui que eu estava curiosa querendo fazer. Algum grau de pornografia é aceitável?
Olha, pornografia é complicado, porque a gente já intitula como pornografia, né, aquilo que, de certo modo, já é além do limite que deveria ser consumido. Só que o problema é que a relação com o erótico, até a temática do livro lá, né, chama Erótico, Sexual e Sensual, que trabalha sobre pornografia, a minha intenção era remir o conceito de erótico. Porque a gente, às vezes, toda vez que pensa em erótico, está pensando em algo que é sujo, em algo que é ruim. E, na verdade, o que acontece é que o nosso conceito de sensualidade é que deformou o nosso conceito de erótico. Porque, na verdade, para um casal conseguir ter uma vida sexualmente ativa, e não só isso, porque a gente fica achando que o sexo é só penetração, ou só preliminares e tudo mais. Tem muita coisa. Não, a ideia é o ser homem para uma mulher. Se eu ficar tetraplégico, deitado numa cama, eu conseguir mexer o rosto, eu preciso ser homem para a vida da minha mulher, para o meu filho, para as pessoas que interagem comigo. Então, o que acontece? Acontece que a gente se deixou levar demais por essa visão da sensualidade. Isso deformou a nossa relação com o erótico. Então, a minha argumentação nesse material, para trabalhar de fundamento, né, é que mesmo as pessoas que se consideram cristãs, que estão buscando uma ética na relação com a sexualidade dentro dessa visão judaico-cristã, elas têm que entender que o erótico não é o problema. A deturpação do conceito é que é o problema. Só que a questão é que isso aí também acaba sendo igual ao consumo de bebida alcoólica. Vai ter gente que pode beber um pouco mais, tem gente que pode beber um pouco menos. Tem gente, por exemplo, que não pode ver fotos de modelos no Instagram. Mas cada um vai ter que discernir os seus próprios limites para que essa pessoa consiga interagir com o erótico sem se corromper com ele. Porque se a gente se permitir ir pelo caminho da idealização, o que vai acontecer? Vai acontecer isso que vocês estão falando. Dali um pouco, nenhuma relação real é tão boa quanto a que eu idealizo. Por isso que eu tentei não traçar regras. A ideia é mais o cara descobrir o seguinte, então ele está consumindo pornografia, ele está se masturbando. Por quê? Porque alguma coisa o levou a buscar esse prazer instantâneo, esse prazer solitário, que não foi feito para ser usufruído assim. Agora, para se usufruir da maneira correta, então ele precisa entender que o esforço vale a pena. Porque também só para cumprir tabela, aí é óbvio que sempre vai perder, né? Ninguém vai saber tão bem chegar lá onde ele deseja do que ele mesmo. Né? E a mulher a mesma história. Então essa construção é uma construção que vale a pena. Biologicamente nós fomos feitos para nos estimularmos, inclusive eroticamente. Só que o que precisa acontecer é a gente não permitir que a sensualidade sufoque a nossa verdadeira sexualidade. E é uma coisa estranha, gente. O ser humano é o único ser sobre a face da Terra que consegue ser sensual. O sensual é trabalhar a aparência sem trabalhar a essência. É a imagem, é a foto que a gente coloca nas redes sociais, né? É a foto que a gente curte dos outros. A gente quer sempre mostrar aquilo que, de certo modo, faz com que a gente seja desejável. Isso é uma mentira. Na natureza isso não existe. É curioso isso, né? Todo o instinto de natureza, até mesmo animal, ele acaba sendo muito sincero. E nós, né, nesse ponto, a gente tropeça, porque a gente não consegue, até pela nossa natureza humana, ser sincero em absolutamente nada. Então a gente precisa de um esforço para conseguirmos ser seres sexuais como fomos criados para ser, né, sem que a sensualidade ocupe um lugar no nosso entendimento que faça com que ou a gente vire bicho, aí também a gente fica movido só por instinto, ou então a gente vire pessoas que estão se anestesiando com prazeres mais fáceis, que a curto prazo traz alguma satisfação, mas a longo prazo escraviza. Tanto que uma consequência clara do consumo de pornografia, e até da masturbação, né, é a necessidade do aumento da dose. Isso é fato, ninguém consome alguma coisa dessa natureza e permanece do mesmo jeito a vida inteira. O cara vai progredindo. E hoje quem vende esse tipo de material é assim que funciona também. O cara começa com softcore e no final ele está vendo sexo com animais, bestialismo, algo do tipo, né? Sim. A gente até tava estudando um pouquinho e falou para o pessoal sobre masculinidade, que tem uma médica, uma psiquiatra, ela fala num livro sobre depressão e disfunção sexual, ela explica que
o porquê do homem. Ela não explica o porquê, mas ela explica que o homem ele é muito genital, muito mais genital que a mulher. Então, ela fala que a autodefinição de masculinidade para o homem tem uma relação muito forte com o pênis dele e com a ereção. E ela explica a relação disso com o fato de que por que tantos homens, quando estão com disfunção erétil, ficam deprimidos e a relação da depressão também com outras disfunções sexuais. E aí foi um pouco do que você falou. Eu acho que isso é um pouco instintivo do homem. Então, só que a gente tem que entender que a gente tem uma consciência. Então, a masculinidade, cara, ela não pode ser definida só pela sexualidade. Aí, eu perguntei pro Jal, a gente estava lá no Face, eu perguntei para ele, né? Pô, como é que você define a sua masculinidade? Como é que você se vê, homem? E ele deu a mesma resposta que a maioria das mulheres falou. A gente perguntou para as mulheres também, a gente fez uma enquete. Como é que você vê a masculinidade? O que você quer de um homem? E a maioria delas, a grande maioria, respondeu respeito. A grande maioria. Cuidado, sinceridade. Eu quero que ele cuide de mim, eu quero que ele faça as coisas comigo, eu quero que ele cuide da relação. E aí o João começou a falar no compromisso, cara, que eu acho que é assim, um ápice de masculinidade, o compromisso, e os homens fogem. Até porque, assim, né? A gente sabe que todo mundo erra, todo mundo tem defeito. O bem que a gente quer fazer, a gente não faz, e o mal que a gente não quer fazer, a gente faz. Só que dentro de uma sociedade, a gente tem compromissos, a gente tem encargos, a gente tem coisas para fazer, coisas para resolver. E dentro dessas coisas, é necessário ter a sua masculinidade, tipo, revelada, com compromisso, com respeito. No caso do relacionamento a dois, acolhimento, proteção, cuidado. Você tem que estar pronto para perder, porque assim, se você sabe perder, você consegue manter a sua masculinidade a toda prova, sabe? E o homem de hoje, dessa geração, ele não está acostumado muito a perder, ele só quer vantagem, vantagem. Ele não quer lidar muito com as questões de perdas na relação. E eu vejo que eu me sinto homem, né? Essa é a minha sensação. É muito básico, é muito raso, mas como que eu me sinto homem? Quando eu cumpro os afazeres. Proteção com filho, com casa, com mãe. Mas isso é tão básico, tão comum, mas isso me traz masculinidade. Quando eu seduzo, quando eu decido, acerto, eu sempre falo, se a gente, de alguma forma, se a mulher for um pouco mais máscula que o cara e começar a decidir as coisas em casa, e você ficar aqui, você acaba perdendo um pouco dessa masculinidade, um pouco da sedução, do jeito da relação. Então, é importante que o homem mantenha isso, mas mantenha com compromisso, com sinceridade, com honestidade, com verdade. Mas o que está acontecendo, talvez nos nossos dias, é que o nosso conceito de masculinidade, ele também se tornou de natureza sensual, ele é estético. Então, sim, hoje em dia, o pessoal está associando que ser homem é ter barba, que ser homem é ser musculoso, ser homem é ter uma postura agressiva e tudo mais. E, na verdade, a gente não chega a uma transformação de entendimento a partir de um esforço de natureza meramente estético ou comportamental. Nós precisamos resgatar o conceito, porque aí um conceito que transforma o nosso entendimento, naturalmente gera essa prática transformada. O que você falou, por exemplo, de eu sinto satisfação, eu me sinto homem quando eu faço as coisas, é porque aquilo que você faz é expressão da natureza que você já compreende que tem. Sim. Inclusive, essa é a grande dica que a gente dá para pessoas que têm crise na sua identidade sexual. Porque às vezes o cara vem e fala assim, eu tenho dúvidas por conta do que eu sinto, se eu sou verdadeiramente homem. E é o que a sociedade de hoje em dia está plantando na cabeça das pessoas. Fala assim, não, será que você não é uma mulher presa num corpo de um homem, né? E aí o cara precisa entender que não é a pessoa que tem uma inclinação para a homossexualidade, sem entrar no mérito até se isso é algo construído ou se nasceu, porque isso aí também é pura bobagem, né? Mas sem entrar no mérito disso, o que eu diria é o seguinte, o meu conceito de masculinidade, ele está fixado naquilo que é um entendimento, ou ele é fruto de um sentimento, ele é fruto de um pacote comportamental. Então, o resgate dessa verdadeira masculinidade tem que ser fruto de uma consciência. Porque aí mesmo quando os meus sentimentos traírem a mim, dizendo que eu sou outra coisa, eu não vou me comportar de outra forma.
Quem é escravo dos sentimentos, das circunstâncias e das percepções são crianças, porque elas não têm ainda a habilidade de racionalmente escolher o prejuízo, como você mesmo citou, e animais. Agora, se a gente quer ser reducionista ao ponto de dizer que nós somos só mais um animal sobre a face da Terra, aí tem muita coisa ruim que a gente vai ter que abraçar no pacote também. E sabe uma coisa que eu vejo, que eu falo disso há um tempo, não existe muitos exemplos de masculinidade. A sociedade não tem esses exemplos, porque não tem esse modelo aí que você tá mostrando no seu livro, tá passando pra gente. Por quê? Porque em algum momento da vida a gente meio que se perde. E quando você olha para as referências, por exemplo, as minhas referências, meu pai, ele não era um modelo de masculinidade, de maneira geral, principalmente em relacionamento. Se eu seguisse o modelo do meu pai, eu ia zoar com todo mundo, entende? Aí eu olho para outros modelos de respeito ao próximo, de amor ao próximo, de cuidado ao próximo, como masculinidade, de proteção, também não tem, entende? Então, eu acho que demora um pouco, principalmente para o homem. Hoje tem até uma brincadeira, né, que hoje o homem é só homem a partir dos 50 e olhe lá. Porque existe muito, né? O homem ficou muito moleque, muito, tipo, posso fazer o que eu quiser, é liberal mesmo. Então, assim, não existe muito modelo, né? Eu zoo quando eu quero, eu brinco, eu traio, eu saio, ninguém me segura. Eu me satisfaço, Eu me satisfaço. Então, não existe esse modelo na sociedade. Eu olho em minha volta, eu não vejo esse modelo. É bem pouco, é exceção o modelo de masculinidade. E, cara, e aí você tem que olhar realmente para o evangelho, ali é o modelo. Ali você encontra algumas sinapses, algumas reflexões que vai te ajudar a aprender, como eu falei lá no começo da conversa, a perder, a proteger. Em algum momento da minha vida eu me perdi nisso, entende? Por falta de referência, por falta de entendimento, por falta de maturidade. E aí quando você vê, você está envolvido igual todo mundo. Você é um homem comum do novo mercado, do novo jeito de se viver. Então aí eu tenho que fazer uma autoavaliação, uma reflexão, né? E aí uma parceira legal, que te traz também conhecimento, que te agrega valor, que faz você se sentir também homem, ajuda demais na sua masculinidade. Porque, de alguma forma, o modelo desde muito cedo, estou falando por mim, tá? Eu não sei se todo mundo foi desse jeito. Eu estou aqui falando das minhas experiências. Não foi muito definido, então você se perde pelo caminho. Aí é preciso realmente olhar para o evangelho, é preciso realmente ter essa consciência de evangelho para voltar para o caminho e para entender. A vantagem da gente falar a partir do evangelho é porque aí nós pegamos um referencial imutável. Porque nós estamos falando do próprio Deus como referência, né? A pessoa de Jesus. Embora uma grande dificuldade, porque nos nossos dias também começaram a feminilizar a pessoa de Jesus. E é estranho isso, porque, na verdade, não há crise do Deus encarnado se apresentar como homem. Isso não diminui a mulher, porque se você parar para pensar, se Cristo é o homem, a igreja é a mulher no processo. Então, tipo assim, a semente é igualzinho numa relação sexual, né? Para gerar uma criança, né, a carga genética lá pequenininha é do homem, agora os outros 3,5 kg da criança que vai nascer é tudo fruto da mulher. O mérito é todo dela. E a igreja é a mesma história. O papel do homem, se fala, é muito pequeno, porque ele não é essa tradução prática. A tradução prática é da natureza até da mulher. Você quer resolver um problema, você põe na mão de uma mulher. E é por isso que toda vez que o homem se omite, as mulheres assumem. Por quê? É uma competição? Não, porque é da natureza dela. Ela resolve. Agora, a vocação do homem, ela tem um outro propósito. Ela deveria ser algo mais estável dentro desta compreensão, de a gente ter alguma postura que traduza uma firmeza, que traduza um referencial, que traga segurança para toda a sociedade. A gente antigamente, quando falava de uma postura de homem, falava de uma pessoa que sustentava uma palavra, e pela palavra dessa pessoa você sabia que estava valendo. Nós não precisava de um contrato assinado, a gente precisava de uma palavra de homem, né? E hoje a gente foi relativizando. O que está acontecendo é que nós vivemos a estética da masculinidade nos nossos dias, mas as pessoas, infelizmente, não estão... Vocês estão me ouvindo? Tá tranquilo aí? Não, chiou um pouquinho. Tá.
as pessoas não estão comprometidas com um senso de responsabilidade a partir daquilo que é a sua natureza. Então, por exemplo, eu sou homem por quê? Isso é uma grande pergunta, eu sou homem para quê? Porque se eu sou um homem que não influencia positivamente o meu filho, a minha esposa, todas as mulheres que interagem comigo na vida, o meu vizinho, todo mundo, se eu não consigo expressar essa minha natureza como homem em favor das pessoas que estão se relacionando comigo em todas as esferas das relações, então eu não sou homem, caramba. Eu estou só simplesmente carregando um pacote estético. É isso né? aí. Então a crise que a gente está vivendo é exatamente essa, de que a adolescência está chegando até os 40 e poucos anos de idade, porque os homens conseguiram alienar a noção de responsabilidade daquilo que é a verdadeira consciência do que é ser homem, né? Do que é esse propósito de masculinidade. Então eu apelo à Bíblia, porque pelo menos ela é ponto pacífico entre todos aqueles que dizem que creem em Deus, né? A gente consegue encontrar na pessoa de Jesus, tirando essas feminilizações que colocaram na pessoa dele recentemente, tem gente que olha para Jesus como se fosse um coitado, né? Ai, coitado de Jesus, né? Olha lá, você vai... bom, né? Uma imagem sacra hoje é o Jesus tá lá, né? Lamentando, né? Eu acho que na verdade faz essa associação, né? Masculinidade e Jesus. Você não vai procurar em Jesus. As pessoas, eu acho que vão para qualquer lugar, menos para Jesus. Justamente por essa ideia, né? De que, pô, masculinidade tem a ver com satisfazer prazer, masculinidade tem a ver com conquistar, masculinidade tem a ver com mandar. Sendo que, na verdade, o oposto da masculinidade não é um homem que não tem mulher, não é um homem... o oposto da masculinidade é realmente a molequice, é a criança. É um homem e um moleque. Essa é a grande diferença. Cara, se os homens se tocassem de como que a mulher é capaz de se entregar quando ela enxerga nele que ele tem um compromisso, essa é a chave para resolver muitas questões da sexualidade feminina. A segurança. Aí os caras inventaram um negócio de alfa e beta, né? Que aí os caras fazem curso de como ser um alfa. Aí é tudo baseado em gatilho, que para uma vida que vai perdurar, que a ideia é perdurar, viver para sempre, não vai funcionar, né? São gatilhos só para conquistar, para paquerar. Mas ele trabalha na fraqueza do outro, ele semeia aquilo que, na verdade, é a busca de um interesse, de um resultado. Agora, o que acontece? Totalmente. Agora, para sustentar uma relação mesmo, e uma relação que vai conseguir ser plena com o passar dos anos, a gente precisa, então, do homem vivendo ativamente essa busca da sua própria natureza, e criando um ambiente para a mulher fazer o mesmo. A mulher na busca da sua própria natureza e criando um ambiente para o homem fazer o mesmo. Aí o que acontece? Mas aí a gente pode quebrar o pau, a gente não precisa amenizar as questões que fazem parte da vida, né? Porque a gente consegue harmonizá-las. Sim, a ideia chegou para mim há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, com uma ideia de livre, inteira e sincera. Eu falei, pô, essa mulher é maluca. Eu tava numa pegada, que eu tava no Tinder, pegando todo mundo. Eu tava nesse novo... Eu entendi esse novo conceito de vida aí. E eu tava nessa molecagem aí, entende? E quando ele se separou. Quando eu me separei e tal, eu fui casado 14 anos, vivi ali naquela vida casadinho, direitinho ali e tal. E depois eu fui pra vida moderna, fui entender isso aí também, na prática. Mas assim, de livre e espontânea vontade. E fui entendendo as molecagens que eu tava fazendo ao longo do caminho. Você vai fazendo estrago, vai deixando buraco. Isso é um fato na mente das garotas, entende? E aí, quando a ideia chegou para mim, eu quero ser livre, inteira e sincera, eu falava, cara, essa mulher tá viajando e tal. Só que eu me apaixonei tanto, eu curti tanto a vibe da ideia, que, tipo, eu fiquei pensando, para ela ser livre, inteira e sincera, eu preciso ser livre, inteira e sincera. Eu preciso encarar todas as dificuldades. A Deia vem com filho, é o meu filho. A Deia vem com as crises de depressão, é a minha crise de depressão. Eu preciso encarar todas as perdas que eu não tinha na vida do Tinder, na vida de aparência, que eu tinha que ficar enganando para levar uma outra para a cama, que eu tinha que ficar iludindo. E aí eu fui entendendo que essa coisa de ser homem conquista não só a minha mulher, mas conquista todos que estão em minha volta. Foi o que você falou. Foi o que a Deia falou. Então, isso seduz também. Mas não é o caso para hoje. Mas, assim,
as pessoas não sabem, mas ser verdadeiro, ser inteiro, você consegue fazer com que as pessoas se apaixonem para você como ser humano, como homem, como um cara que está caminhando corretamente dentro de uma sociedade, como um cara que procura agregar valor para as pessoas, para a família, como você falou, para todas as esferas da sociedade. Dá para você trazer para a gente um pouquinho assim do livro nessa em que você fala assim que é o homem em qualquer época, né? Um retrato de masculinidade em qualquer época. Não era só lá atrás, não é hoje, não era. A gente uma vez conversou aqui em casa sobre o homem de antigamente, o homem de hoje, qual que era mais romântico, mas enfim, em relação à masculinidade, o que você tem aí do livro que você possa trazer, dar um spoiler para a gente? Que você puxa em relação a Jesus, alguns tópicos, alguns pontos assim importantes de masculinidade. Dá para dar um spoilerzinho? Sim, claro. Para quem ainda não viu, ó, aqui aparece ao contrário, né? Então vocês vão ver de trás para frente. A gente O posta tipo a de foto homem. para vocês, tá? Tá, Depois o nos tipo stories a gente vai postar a foto. É isso aí, o tipo de homem que você deveria ser, né? Referências bíblicas de masculinidade para o homem de qualquer época. A ideia, então, foi o seguinte, resgatar à luz das escrituras esse conceito do que seria a masculinidade, e aí, obviamente, eu tenho que citar a pessoa de Jesus, que é a referência absoluta, né? E o que eu tentei mostrar é que muitas das nossas leituras da escritura, elas já vão, como eu disse, influenciadas pela nossa cultura sacra, dita sacra, onde a gente, de certo modo, amenizou demais a pessoa de Jesus. Então eu coloquei alguns capítulos aqui que expressam isso de uma maneira muito, muito clara, algumas coisas que às vezes vão passando desapercebidas. Então tem um capítulo que chama assim, ó, não tenha vergonha de ser homem. Aí fala, por exemplo, sobre como que essa afirmação do ser homem é algo que está sendo desincentivado nos nossos dias. O que está sendo incentivado é ser um falso homem, é ser o homem da aparência, não o homem da essência. Né? Tem um capítulo que chama Homem Não Chora, onde eu trato especificamente em cima da ocasião em que a Bíblia diz que Jesus chorou. Que a gente vai vendo que, na verdade, hoje em dia o pessoal fala assim, não, mas o homem tem que pôr as emoções para fora. De fato, mas a construção do ser homem vai fazer com que ele consiga, inclusive, ao expressar os seus sentimentos, né, saber o quanto ele tem que ser responsável pelo que ele afeta as demais pessoas. Então o problema não é chorar, todo mundo tem que chorar, isso faz parte do processo, mas é a gente se permitir ser curado de algumas coisas que às vezes nós estamos carregando, para que a gente saiba chorar nas horas certas, para que a gente saiba chorar com a devida compaixão, no momento oportuno, porque o que está acontecendo hoje é o seguinte, quando um homem confronta outro, a gente fala assim, nós somos amigos tal, e um homem confronta outro na sua incoerência, o segundo chora. Ao invés, enquanto que às vezes a gente tinha que brigar, a gente tinha que ser igual o homem das cavernas, né? A gente tinha que rolar na brita, botando o dedo na cara um do outro, mas que no final a gente saísse com um acordo, a gente saísse com uma postura de coerência, né? Isso é algo que não tem acontecido nos nossos dias, né? E aí depois eu vou trabalhando elementos mais práticos que a gente vê na vida de Jesus, né? Sobre como Deus suja as mãos. E aí a gente acha que a questão do homem hoje, a postura dele diante do trabalho, é ganhar dinheiro, né? Porque hoje em dia a gente diz que ser bem-sucedido é uma pessoa que ganha muito dinheiro e trabalha pouco. Esse é o nosso conceito moderno aí de ser bem-sucedido, né? O conceito liberdade financeira. Eu tento alienar as pessoas dessa ideia ridícula e eu mostro que, na verdade, o tanto de dinheiro que você vai ter, no final pouco importa. Porque dá para você ser muito feliz com pouco e dá para você ser muito feliz com muito. Isso aí não é isso que vai ditar. Agora, existe uma coisa que é da natureza do homem, e a gente vê isso na própria pessoa de Jesus, que é sujar a mão, é trabalho, nós somos chamados para trabalhar. Então, se você alcançou essa liberdade financeira a ponto de não precisar mais de salário, ótimo, mas isso não te isenta da responsabilidade do trabalho. Tanto que eu gravei uma livezinha, acho que esses dias agora, que era 50 coisas para fazer durante a quarentena, né? Eu estava, obviamente, fazendo um monte de piadinhas e tal, mas a galera até estava falando, cara, você estabeleceu uma rotina. Falei, eu estou trabalhando mais nesses dias que eu estou trancado dentro de casa do que nos dias que eu saía para a rua. Porque agora, como eu estou dentro de casa o tempo todo, eu não tenho horário. Eu acordo 6 horas da manhã e vou, às vezes, até meia-noite, 1 hora, e não tem mais horário para telefonema, para Skype, para qualquer outra coisa do tipo, né? Então, trabalho tem. O tanto de coisa que a gente tem para fazer em casa que a gente não pega. Pode não ter salário, talvez essa seja a novidade que nós vamos descobrir daqui a uns dias, né?
mas trabalho tem. Então a ideia é sempre falando sobre isso, né? Não fuja de certas brigas, não jogue dinheiro fora, busque uma postura admirável, inspiração dos filhos, e um dos tópicos que eu acho mais legal é a responsabilidade que o homem deveria ter da promoção de outros homens. Ser homem deveria ser responsável também pelos homens que nos cercam, no sentido da gente cobrar uns dos outros postura. Isso é algo que tem se perdido demais. Os homens hoje, quando se juntam, na igreja também está uma coisa terrível. Os caras se juntam e começam a reclamar. Né? Não, eles se apoiam nas desgraças. Eles começam a reclamar das mulheres deles. E eu não consigo ver Jesus reclamando da igreja para ninguém. Mesmo a igreja sendo nós, não valendo nada, né? Que né? A gente só vê Jesus falando que ela vai dar certo, porque ele deu a vida dele para ela acontecer, né? Aí quando chega a nossa hora de expressar essa responsabilidade, em tudo, gente, a espiritualidade está toda doente nos nossos dias. Os homens hoje querem resolver os seus próprios problemas. Agora, uma postura de homem que a gente não tem visto, homens que até na sua expressão de fé, quando esse cara se coloca de joelhos em algum lugar e vai orar para Deus, o que ele pede? E aí você vai ver que tudo que ele pede é pedidos infantis, são coisas de criança. A gente, como homem, não tem se colocado... Cara, eu tinha um cara desempregado na igreja há muitos anos. E aí ele tinha 40 e poucos anos. Aí um dia, velho, ele arrumou um emprego depois de muito, muito tempo desempregado. E aí ele veio agradecer os irmãos e deu um testemunho, que ele ia comprar um Xbox, cara. Mano, vontade que eu tinha era de quebrar o cara. Eu falo, velho, o cara solteiro, né? Mas eu falei, mas vai morrer solteiro. Porque é uma postura que já não condiz até com o momento biológico que ele se encontra, né? E então está faltando entre nós, homens, nesse sentido. A ideia desse resgate da masculinidade é isso. Homens responsáveis que sejam homens em toda e qualquer situação. Isso não é só essa expressão biológica. A expressão biológica, o uso do pênis, o ejacular, o ter ereção. Gente, isso é só... Isso é coisa de bicho. Qualquer animal. Então isso é uma expressão do ser homem. Né? A gente pode ser mutilado e a gente ainda assim tem a responsabilidade de ser homem. A gente fala aqui, né? Quando procurar a mulher, quando tá com a testosterona no talo, quando tá 3 semanas sem transar e quer só gozar, é fácil, né? Mas se dedicar a trabalhar para uma garota, aí não é tão fácil assim. Paulo falava uma coisa muito clara, né? Que tá dentro de masculinidade. Ele fala que o papel do homem é simples, né? É só amar. É só amar. E esse amar, ele é muito másculo, né? Ele é muito... E é mesmo. É muito cuidado, é muita proteção, é muito se fechar na autoridade do ser homem, da responsabilidade. Esse amar não é um amar... É que as pessoas também um amor idealizado, né, velho? As pessoas às vezes entendem esse senso de proteção com prover condições ideais. Para você ver como a idealização é o grande problema da nossa geração. Sim. E na verdade... a alma do homem, né? Porque que não, é uma desgraça. Que o homem vai conseguir, gente? Ó, é uma desgraça, vira uma competição. Isso aí. Traz muito sofrimento, cara. Eu pergunto direto pro Jal, é muito difícil ser homem? Eu olho para ele e falo, né? É muito difícil ser homem, não é? É difícil ser homem? Para mim, olha, eu diria que é. Eu diria que é, mas eu entendo pelo seguinte. Você imagina, pensando agora na pessoa de Jesus de novo, o ser homem da pessoa de Jesus é ele virar para o Pai, que tem toda a razão para arrebentar com toda a humanidade, mandar todo mundo para o inferno, e interromper o Pai e falar assim, eles são problema meu. Pode deixar que eu responda, eu resolvo. E é isso que a gente deveria fazer. Ele assume, ele não veio para ganhar, ele veio para morrer. Né? Mas ele assume, ele resolve a questão. Então, assim, pensando nas idealizações que, infelizmente, têm tomado conta do entendimento da galera, para se manter um casamento, a condição financeira pode chegar ao extremo do zoado, gente. Mas a gente consegue, como família, para debaixo de uma ponte, se houver um mínimo de estabilidade em cada um cumprindo o papel que é tradução na sua natureza. O homem sendo homem, a mulher sendo mulher. Eu estava pensando muito sobre meu filho nesses dias, né? Gente, essa crise que nós estamos enfrentando agora, até financeira, que vai vir muito em breve, é algo inédito. A pior crise que eu me lembro de ter enfrentado, eu sou de 79, eu tenho 41 anos,
foi na época do governo do Sarney, quando houve congelamento de preço e tudo mais. Aquilo lá foi uma tragédia. Depois o Collor, em 90, que prendeu a poupança lá de todo mundo. Eu nunca tive mesmo, então não fez diferença nenhuma, né? Mas o dinheiro sumiu. Agora nós estamos passando uma situação ímpar na história, né? E aí eu estava pensando sobre isso. O meu filho tem 9 anos, ele estava dizendo assim, eu estou adorando ficar de quarentena em casa, porque é bom demais ficar em casa. E aí eu fico pensando, gente, não importa o quanto eu possa estar sofrendo, o quanto eu possa estar tendo que, como homem, matar a tijolada no peito e ainda chutar pro gol, né? Mas eu preciso prover um ambiente. Isso é função de homem. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente tem sido negligente. Então não tem problema, nós vamos baixando o padrão. Você pode repetir isso pra gente? Oi? Prover um ambiente. Você pode repetir isso pra gente, para ficar bem gravado aqui pro pessoal que tá vendo? Sim, claro. Então a questão do ser homem é muito mais essa consciência de que nós precisamos prover um ambiente de estabilidade, prover um ambiente de segurança. Para minha esposa ver tudo dando errado e falar assim, vai dar certo. Por quê? Porque eu sei que ele está dando a vida para isso acontecer. O meu filho olhar, e mesmo a gente estando aqui contando a comida, porque a gente não sabe, não está faltando comida aqui, mas eu não sei se virando um mês vai ter dinheiro para repor toda a comida. Eu não sei como é que vai ser, então a gente tem que sempre pensar no cenário ser mais precavido, né? Mas no meio desse processo, a gente conseguir fazer disso aqui um momento de que nós temos que ser grato a Deus ainda por tudo. Né? Agora, essa estabilidade, ela deve ser uma expressão da nossa natureza. E, de certo modo, nós homens hoje estamos sofrendo demais essas pressões do dar certo segundo parâmetros que não são eternos. Parâmetros que são comportamentais ou meramente de valor, né? Do que você pode ter, do que você pode comprar. Não vai sustentar, não vai construir nada, não vai te dar uma família, não vai te dar uma companheira. A gente fala, a mulher passa por uma coisa muito parecida em relação à autoestima. O pessoal acha que só mulher tem problema de autoestima e acha que a autoestima se resolve com imagem. Aí vai lá, se resolve com ter e ser, né? Ser. É a minha carreira, é a minha viagem, é a minha maquiagem, é o meu cabelo, é a minha cirurgia. E no fundo, o rombo lá dentro vai só crescendo, crescendo, o machucado vai só espalhando, enquanto você vai buscando aquela coisa que é só por fora, só por fora. Você não olha lá para dentro para ver qual é a sua sensação de abandono, o que você não consegue superar. Eu acho que é isso mesmo. Cada dia mais a gente é mais a capa, cada dia mais a gente é mais aparência. O importante é como você se parece. O que tem lá dentro, tá nem aí. O importante é o quanto você me serve, se isso me serve e como você se parece. E como eu posso mostrar você para o mundo. Eu acho que o homem está sofrendo muito, muito com isso hoje. A gente conversa com alguns homens que a gente vê o peso, a dificuldade dele ter que se levantar contra um monte de julgamento, contra um monte de coisinha, de picuinha, para o cara poder conseguir se homem dentro da casa dele. Às vezes até a própria mulher não deixa. E as mulheres estão sofrendo hoje em dia por conta de que elas estão se relacionando com homens que estão aprisionados por esse senso de estética, e aí, no final das contas, ela vai descobrir que ela adotou um filho. Ele tem uma relação completamente equivocada. E o dia que essa mulher descobrir... Não, o duro é se ela tiver um filho ainda com esse cara, porque depois ela vai descobrir que vai ter 2 crianças para cuidar. Triste, não, aí, triste. E o dia que ela descobrir que ela não precisa dele para ser feliz, é o dia que ela vai querer se emancipar e vai dar um pé na bunda desse cara. Com certeza. É muito difícil, mas essa é uma situação que a gente tem enfrentado até na igreja aqui. Pessoas assim que... Não, a pessoa fala assim, não, nós vamos casar. E a gente, às vezes, a gente não tem o poder de impedir alguém de casar. Mas, às vezes, a gente vira para umas pessoas e fala assim, olha, na boa, cara, você tá entrando numa furada, cara. Você tá casando com um moleque, tá ligado? E aí, isso aí é uma receita pro fracasso. Então, essa esperança que, às vezes, muitas pessoas têm de que quando eu casar eu vou mudar o outro, né? É bem uma ilusão, né, gente? A gente só tem o poder de mudar a gente mesmo. E olhe lá, e ainda assim a gente pena para conseguir fazer isso. Demora. A gente é movido, né, à autorreflexão, a se avaliar o tempo todo e a melhorar como gente. Eu vejo que a masculinidade e se posicionar com essa masculinidade, ela vem toda em não se adaptar a essa nova realidade de vida e a saber. Eu vou voltar nessa fala porque eu acho que é muito importante. Quando você falou, Jesus veio para quê? Ele veio para morrer. Entende?
quando o homem ele aprende a perder, você falou, ó, eu sei que os dias vão vir por aí, são difíceis, mas eu tenho que manter essa estabilidade aqui emocional, né, masculina, para que quando não tiver que cortar o sucrilho e o Danone, vai comer só o ovo. E eu vou ter que trazer a paz para dentro da casa, mesmo sem o sucrilho e o Danone, do menino de 9 anos. Então, tipo, eu acho que o homem de hoje que fica se espelhando nessa vida fácil, nessa vida milionária, nessa ilusão que tem de uma vida que muitos coach vendem também, e que algumas igrejas da prosperidade também falam, que faz com que você tenha que ser, e você não desenvolve as questões mais básicas do evangelho, sabe? Que eu sou tranquilo em qualquer situação. Eu sei perder, eu sei ganhar, entende? E isso faz a diferença de um homem, no meu ponto de vista. E para você encontrar essa maturidade, ela não é tão simples. Você vai ter que ser experimentado durante a vida, né? A gente vai apanhando. E aí vai apanhando, amadurecendo, e não vai batendo de volta, né? Você vai apanhando e vai evoluindo, crescendo, amadurecendo como gente, como homem. E aí, no dia do caos, você vai estar um pouquinho mais pronto para usar a sua masculinidade. Os homens, de certo modo, eles são forjados, são feitos com calor e pressão. E o que está acontecendo nos nossos dias é que nós, nos relacionamentos, estamos ficando tão superficiais, todos os relacionamentos humanos. Tudo é tão estético, é tão superficial, que a gente está se poupando desse tipo de pressão e desse tipo de calor que deveria acontecer. Eu estava falando sobre casamentos zoados, né? Tem muita pessoa que às vezes namora 2, 3, 5 anos, e quando ela casa, ela descobre que ela não sabia nada a respeito da outra pessoa. Aí vem conversar com a gente, eu viro e falo assim, velho, vocês não namoraram, caramba. Vocês não namoraram, na boa, porque um namoro seria muito melhor se fosse um inferno. Vocês já botassem os capeta tudo pra fora, já mostrassem o que é e o que quer. Agora eu falo assim, gente que namorou 5 anos e depois descobre que o outro não quer ter filho. Namorou 5 anos, depois descobre... Vocês conversaram durante 5 anos, pelo amor de Deus? Não, eu vou falar o que conversaram, vou te dar a fita. Sexo. Eles ficaram... Se eles eram crente, eles ficaram 5 anos tentando não transar. Aí ficaram tão preocupados no fazer que eles se esqueceram dos porquês. Aí depois que casa, essas desgraças nós vamos ter que depois fazer quase que um trabalho para ver se transa, né? Porque o tanto que não quis fazer antes, não quer fazer depois, né? Eu fico muito agitado quando um cara tá com 18, 19 anos falando que vai casar. Eu fico meio... Ele fica doente. Eu falo, ó, e aí de cara a gente fala, tem que ter 3 coisas são básicas. Agora, com 43 anos, eu entendo um pouco melhor. 3 coisas são básicas, assim, que é uma boa comunicação, que é uma coisa que você não vai ter com 18 anos. Bons acordos muito claros, que pode ser mudado a qualquer momento, porque você vai mudando de fase, vai mudando sua percepção sobre a vida, sobre o mundo, então você vai ter que ir fazendo esses acordos, e um bom sexo. E essa geração não tem não desenvolve. E muito jovem, pior ainda. Então, assim, ser forjado, aprender com as dificuldades e não devolver o troco, é que faz você crescer. Eu estou sendo chato, repetitivo, mas é que faz você evoluir a sua masculinidade. Quando você devolve tudo que você, né, o fogo que você foi forjado, você vai ser mais um garoto com mimimi, malcriado, que não conseguiu avançar na vida. Então hoje o que mais a gente vê é esse tipo de geração, que como você falou, não aguenta a pressão da conversa séria com um amigo. Com a mulher muito menos. Cara, para de trair. Cara, não vai por esse caminho. Cara, isso não vai te levar a lugar nenhum. Entende? É desculpa furada. Você sabe que na vida da igreja, uma das coisas que mais me intriga é o seguinte, né? Porque aí você imagina, eu sou pastor da igreja. Aí todo mundo chega, vê na internet, fala, o Ari é um cara legal, né? Desbocado, fala as palavras lá, manda uns caras tomar naquele lugar de vez em quando. Aí o cara quer conviver comigo. Aí o vagabundo chega na minha casa, quer sentar no meu sofá e abrir minha geladeira. O que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo assim, eu tenho intimidade com você. Aí o cara tem intimidade comigo, mano, eu vou, obviamente, tratar ele segundo a intimidade que ele está dizendo que tem comigo. Aí eu, de forma alguma, vou chegar para esse cara e falar, mano, você tá errado. Eu boto o dedo na cara do vagabundo e falo assim, mano, eu vou te quebrar se eu te ver fazendo isso de novo. Isso é uma atitude de homem, tá ligado?
Só que hoje em dia nós estamos tão fragilizados que nós não estamos mais entendendo a importância desse tipo de amizade, de intimidade, de homens sendo tão leais uns aos outros que a gente pode infligir, como diz lá em Provérbios, que as feridas do amigo são leais. Essa é a grande questão. A gente, se necessário, quando eu falo rolar na brita, rolar no chão, é rolar mesmo, cara. É virar e falar assim, cara, eu vou te quebrar, velho, se você fizer isso. Um pastor não pode falar isso, mas um amigo pode. O que está acontecendo nos nossos dias com essa nossa falta de postura diante da vida é que as pessoas querem o Ari pastor, cara. Os caras querem viver da minha pregação. Agora, aqui na minha casa, vou falar para vocês, não é muita gente que quer frequentar, não. Porque a hora que as pessoas descobrem o custo de ser meu amigo, a hora que a esposa do cara descobre o custo de andar com a minha esposa, que a gente começa a se despir e botar as coisas para fora, igual vocês estão fazendo aí, falando das nossas crises e tudo mais, mas não no sentido de reclamar, no sentido de até mesmo de confessar as nossas falhas e apontar para onde nós estamos caminhando. Aí as pessoas começam a achar isso caro demais, começa a ficar complicado. Então eu creio que ser homem nos nossos dias é até mesmo se levantar de maneira a prover para as pessoas uma visão de esperança, uma visão de que aquilo que nós somos criados para ser é bom, cara. Ser homem, segundo o que a gente era para ser, é bom. Ser mulher é bom, cara. Nós não precisamos atrapalhar um ao outro, muito pelo contrário. Quando nós expressamos com fidelidade essas naturezas, elas se tornam tão complementares que aí o casamento fica bom, aí a vida em sociedade fica boa. A gente sempre fala que para evoluir no relacionamento, tipo, para o casamento melhorar um pouquinho, amadurecer, né? A conta é simples. Eu evoluo como gente, como ser humano, e eu trago isso para dentro da minha relação. Porque as pessoas ficam, mas fui ele, mas foi ela, mas é ela, mas é ele. E a pessoa não se desenvolve como pessoa, como gente. Quando eu melhoro como gente, automaticamente eu trago para minha casa condições de que minha relação ela seja mais saudável, mais inteira, mais verdadeira. Quando eu me fecho no meu mundo, no meu ego, na minha vaidade, no meu orgulho, eu não consigo entregar a minha masculinidade. Eu não consigo entregar algo de melhor para o meu parceiro. Então as relações elas vão se distanciando, sabe? Eu não enxergo minha casa, minha mulher como um crescimento, porque eu não trago isso para minha vida, eu não trago para eles. Eu vou falar uma coisa aqui, uma experiência muito legal que aconteceu, influenciou até nós dois. Quando eu estava solteira, o Ari falou uma coisa que me chamou muita atenção. Eu ficava naquela, né? Faz sexo, não faz, começa a namorar, não namora. Pô, era uma mulher, já tinha filho, separada. Vou ficar nessa palhaçada de não fazer sexo, mas o fato é que eu não queria fazer. Queria conhecer uma pessoa, queria entender, queria um compromisso. Eu queria uma coisa diferente. Eu não queria passar tudo aquilo de novo. E aí eu ficava nessa coisa, sem entender muito bem o porquê de fazer ou não fazer sexo, né? Não é só, não pode. Mas por quê? O que de ruim que isso pode me trazer? E aí eu vi o Ari falando uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, sexo, ele é um máximo de intimidade. E aí, cara, esse máximo de intimidade exige um máximo de compromisso. Sim. E aí eu fiquei pensando, qual é isso? É compromisso que eu quero. Eu quero uma entrega quando houver um compromisso. Por que o compromisso, cara? Por conta da segurança. Então, o pessoal que está solteiro, para as mulheres que estão solteiras, para não acontecer aquilo que o Ari falou de, aí você casa, fica lá namorando, um tempão depois você casa e você não conhece a pessoa. Por quê? Porque quando você devia estar conhecendo aquela pessoa, quando você devia ver os sinais de que aquele cara não gosta de trabalhar, de que aquele cara maltrata a mãe, de que aquele cara não tá nem aí para você, quando você devia ver os sinais, você tá muito envolvido com toda a questão sexual, não tá falando de dinheiro, não tá falando de família, não tá falando de mais nada, nem falar sobre o sexo vocês não falam, depois você casa, não tem nenhuma comunicação para dizer o que você gosta, o que você não gosta. Então, cara, namoro é a hora de você achar a masculinidade, é a hora de você desenvolver a masculinidade, você que é homem, é a hora da mulher prestar atenção se o cara tem ou não tem. Precisa disso, cara, são sinais, homem mostra, tá claro, tá nítido, é que a gente se cega, né? Olha, e o tanto de pessoas, por exemplo, eu tenho casos aqui de recorrência, casou com uma pessoa, depois descobriu que o outro era gay, depois de casado. Aí separou, beleza, né? Porque foi uma tragédia. Aí a pessoa se casa com outra pessoa e descobre a mesma situação. Aí a pessoa não percebe. Fala assim, ó, você namorou errado na primeira,
e fez de novo na segunda, e vai Aí fala fazer que na tem dedo terceira, na podre. quarta. Não é dedo podre. É carência Não, podre. fala assim, ai, o que está acontecendo é uma maldição. Falei, é a maldição de Da sua não se escolha. comprometer com as coisas do jeito correto. E é isso que você está falando. E da mesma maneira que a intimidade dissociada do compromisso, ela é muito ruim para nós, depois o compromisso sem intimidade é a consequência de uma relação mal estabelecida. Porque depois a gente se casa e não tem intimidade. Galera, olha só, isso que ele tá falando é muito sério. Inverte, inverte mesmo. A gente recebe todo dia mensagem de pessoas que estão casadas. Ao invés do sexo ficar melhor, da intimidade ficar melhor, de conversar mais, vão ficando dois estranhos. Parece que a cada dia você entende menos a pessoa, a cada dia o sexo fica pior. Por quê, cara? Por quê? Não era para melhorar? Não melhora. É realmente isso que acontece. Depois é o inverso. E a nossa hipocrisia. A Lu Nogueira falou uma parada legal. Dedo não. O dedo não tem percepção, né? E até ela falou dedo podre, dedo não tem percepção. Muito bom. Mas olha só, a gente depois, infelizmente, trabalha nas igrejas uma situação muito triste. Quando os casais têm a coragem de abrir a boca, procurar ajuda, procurar outros que sejam aqueles que vão fazer uma pressão positiva para as coisas se resolverem, infelizmente, na maioria das vezes é para dar extrema-unção já. Já peguei muitos casos de gente que fala assim, faz 10 anos que nós não temos uma relação sexual. Aí eu viro e falo assim, cara, já morreu há muito tempo esse negócio. Tá velando o morto, né? É velando o morto. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê nesse processo? Então é muito difícil, né? É muito triste. Que a gente não espere esse tipo de coisa, que a gente possa, homens, assumir o seu papel para sua esposa, para todas as mulheres aí, mãe, irmãs, as mulheres. Gente, Jesus andava no meio de mulheres. E não tem nenhuma mancha no currículo dele, porque ele é leal, essa é a questão. Ele tem tanta consciência de quem ele é, que Jesus andava no meio de prostitutas e não tem nenhuma mancha no currículo dele. Algumas dessas mulheres podem ter se apaixonado pela pessoa dele, não tem nem dúvida que isso possa ter acontecido. Porque o cara era bom demais. Eu posso falar uma besteira aqui? Fala. Eu imagino que quando algumas mulheres viam Jesus, ficava... Mano. Sim, mas Jesus... Mas era esse tamanho é o detalhe. A autoridade, a masculinidade Respeito, traz isso, cara. respeito, traz isso. Mas nos nossos dias deve acontecer da mesma forma. Eu estou dizendo, eu sou homem a ponto de, se uma mulher se apaixonar por mim, eu poder mostrar para ela que, na verdade, ela está apaixonada por Jesus em mim, e não por aquilo que ela está vendo em mim, de fato. Se de fato isso é uma realidade, né? Sim. Então nós precisamos ser homem dessa natureza, desse tipo de postura. Ari, muito massa essa conversa. A gente vai deixar você descansar da live. Tá enjoado de live, tá saturado, né? É capaz a gente te chamar de novo um outro dia aí, hein? Uma ou duas por dia, mas estamos aí, estamos trabalhando. A gente não consegue fazer no Facebook, né? A gente tentou chamar outra pessoa para fazer, se funcionar, mas não funciona. É só que a gente visita em Minas e a gente faz direto daí. Lá no Facebook dá 150 mil visualizações lá, cara. É muita gente. Legal, mas pega um vídeo salvo aí e publica lá. Acaba que eu estou fazendo isso também nas minhas redes, tá bom? Gente, quem quiser mais informações sobre o livro, tá no site saldaterra.org, tá? Dá uma entrada lá, só tem livro físico, não estou vendendo virtual, mas com preços aí bem em conta. O correio tá funcionando normal, estamos entregando um monte aí. Pedimos o nosso, quando chegar, a gente vai começar a ler e a gente vai mostrar para vocês e vai discutir um pouquinho mais isso, não é? Isso aí. Ari, obrigado. Legal, gente. Obrigado pela confiança aí, cara. Tamo junto e vamos nos ajudando, né? Porque, assim, os dias que vêm não são fáceis e a gente precisa estar junto aí, porque vamos precisar de estar ligados espiritualmente, porque a coisa não vai ser fácil para ninguém. Isso aí. Tamo junto. Um abraço para vocês, viu? Deus abençoe. Tchau. Obrigada. Aqui? Aqui, ó. Aqui. Mas aqui você encerra.